Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre uma alternativa em relação ao Douglas Costa. Ele não chegou, mas tem outras opções, na minha opinião, que poderiam agregar ao Cruzeiro nesse setor de ponta e um meio campista, né? Que na minha opinião o Cruzeiro deve contratar. Quem seriam, na minha opinião, esses jogadores? Lembrando que não é que esses atletas foram procurados. Inclusive um desses aqui seria mais para metade do ano do que, por exemplo, para essa atual temporada. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 42 mil inscritos, né, que já está bem próxima. Quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Bom, então vamos lá, né? Primeiro jogador aqui que eu quero falar com vocês é um atleta que já foi especulado no Cruzeiro, mas sem proposta oficial, que é o Matias Jimenez. Ele é um ponta direita de 24 anos de idade, que tem se destacado lá pelo Independente nessa última temporada em 2023. Só para você ter uma noção, ele tem aí 24 anos de idade, 1,85 m, né, um ponta bem alto, e nesse primeiro ano pela equipe então do Independente somou ótimos números, né? Até aqui somou então 43 jogos com 10 gols marcados e 2 assistências. Bom desempenho então do jogador, que já passou também pelo San Martín San Juan, que foi o clube no qual ele foi revelado. Jogou aí durante 3 anos, né, basicamente na equipe, somou um pouco mais de 100 partidas e 25 gols marcados por essa equipe, né, pelo San Juan, que é um clube que estava jogando a primeira divisão. Eu acho uma alternativa interessante para o Cruzeiro. A grande questão é o seguinte: o Matias Jimenez poderia chegar ao Cruzeiro? Sim, mas teria que ter um investimento bem alto, por exemplo, próximo da casa de 20 milhões de reais. Vamos colocar 18, 20 milhões, que é o valor de mercado dele lá pelo Independente, e quanto certamente a equipe do Independente pediria, né, para negociá-lo. Eu vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele para vocês nessa liga, né, em 2023 no Campeonato Argentino. Ele pode atuar nas duas, na ponta direita e na ponta esquerda. Na minha opinião, dois setores que o Cruzeiro precisa sim se reforçar. Não é à toa que estava atrás do Douglas Costa, né? Teve essa especulação no Cruzeiro há algumas semanas, acho que menos de um mês, só que o Cruzeiro ainda não tinha feito uma proposta oficial e era um atleta considerado caro, né? É claro, né, o Cruzeiro pode voltar à tona e ir atrás, né, novamente do jogador. Na Liga Argentina, 14 jogos na reta final do ano, 12 como titular, 5 gols e 1 assistência. Lembrando que ele joga aí pelas duas beiradas, né? Ponta esquerda, ponta direita, e faz até um papel um pouco mais centralizado para entrar dentro da área. É um atleta muito alto, né? 1,85 e é canhoto, assim também como o Douglas Costa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E até mesmo o que você prefere: contratar um atleta livre no mercado, seja ele experiente ou mais jovem, né, que vai ter que pagar umas luvas altíssimas e um salário alto, ou o Cruzeiro fazer esse investimento num jogador, vamos colocar ali 15, 10 milhões de reais, que eu acho que vai ser o teto de um jogador para esse ano, tirando o Matheus Pereira, e aí paga um salário mais baixo para ele, né, que acaba que no longo prazo dá meio que elas por elas, né, um contrato de 2 anos, por exemplo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você não tiver entendido, pode deixar aqui também, que eu explico melhor para vocês. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês também da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou diversas camisas de times internacionais. E eu vou deixar aqui alguns exemplos aparecendo para vocês, tanto lá do site e na loja física no centro de Belo Horizonte, no espaço reservado, para você ir lá fazer sua reserva para ir com antecedência e dar uma olhada super bacana em várias opções. E lembrando, né, que tem frete grátis para todo o país a partir de 2 unidades, com modelos saindo a partir de R$100. E melhor de tudo isso, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você garante 10% de desconto. Então o link da DG Store para você garantir suas camisas internacionais está aqui embaixo na descrição. Bom, outro aqui nesse vídeo que, na minha opinião, não é nada fácil é o William, né? Aquele jogador mesmo que jogou no Corinthians, no Chelsea, né? Que estava no Corinthians aqui no futebol brasileiro por último, no Chelsea, no Arsenal, enfim, muito conhecido realmente. Ele que está atualmente no Fulham e tem conseguido dar essa volta por cima, né? Não é um jogador, na minha opinião, para chegar agora, não mesmo. O cara tá sendo titular na Premier League e vai chegar no Campeonato Mineiro pro Cruzeiro, não é isso que eu tô falando. A questão é o seguinte: ele tem contrato com a equipe do Fulham só até junho desse ano. E lembrando, né, o contrato dele terminou, ele já tinha ficado livre, não tinha arrumado outro clube e voltou pro Fulham de uma hora para outra, e ainda assim vive uma fase muito interessante, igual eu vou deixar aqui para vocês, ó. O William que está com 35 anos de idade e é um ponta mais pelo lado esquerdo, tá? O Douglas Costa faz essa função, mas o Douglas Costa cai mais pelo lado direito. Mas igual eu falei, o Cruzeiro precisa de um ponta independente de qual seja o setor. 35 anos de idade, na atual temporada pelo Fulham, está até melhor do que na primeira, né? Que ele jogou aí 21 jogos na atual, 5 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 30 partidas, 5 gols marcados e 5 passes, chegando, se eu não estiver enganado, no início de 2023
para a equipe. Então, em um ano, ele jogou 51 jogos, 10 gols e 6 assistências. E isso, na minha opinião, hoje, no melhor campeonato do mundo, né? Pelo Corinthians, ele realmente não conseguiu jogar. Não entendo como, né, cara? Eu acho que a questão extra-campo deve ter pesado muito mais para ele não ter conseguido dar certo no Corinthians do que qualquer outra coisa. Porque é um cara muito fora da curva. Ele só jogou 45 jogos, um único gol e 6 assistências. Realmente muito baixo mesmo o desempenho dele, foi naqueles anos de 2021 e 2022. E olha que pelo Arsenal até pouco tempo atrás, né, ele vinha tendo um protagonismo, por exemplo, tirando a última temporada, que ainda assim, né, somou 8 participações em gols, na temporada 19-2020, 11 gols, 9 assistências em 47 jogos, jogou um tempo aí também no Chelsea, né, que foi o clube no qual ele mais se destacou, no Shakhtar e revelado pela própria base do Corinthians. É igual eu falei pra vocês, não é um jogador para chegar agora no mês de janeiro, não é isso que eu tô querendo dizer, e sim pro mês de julho, até porque ele já pode assinar um pré-contrato para vir jogar no futebol brasileiro. E aquela coisa, né, por que ele viria logo para o Cruzeiro? A grande questão que eu vejo é o seguinte, o dono do Cruzeiro é o Ronaldo tem muitas conexões, certamente se você precisar aí uma foto do Ronaldo com o William, deve achar, ele tem foto aí com todo mundo e certamente essa conexão poderia ser algo relevante, né? É aquela coisa, o William não gostou da experiência de ter jogado aqui no futebol brasileiro, muito por conta da pressão que a torcida do Corinthians fez, né, em cima dele, da família. Ele falou que se arrependeu muito de ter voltado para o futebol brasileiro e que ele gosta muito de Londres, né? Então, se o Fulham oferecer um contrato maior para ele, eu acho que ele deve seguir por lá. Caso contrário, não sei se ele tem a prioridade, o número 1 dele, voltar para o futebol brasileiro, mas igual eu falei, vai depender muito do poder de convencimento do Ronaldo, né, para o jogador. Se vai convencer ele ou não a morar em Belo Horizonte, né? Se seria algo interessante para ele. Eu acho que poderia sim, até porque o Cruzeiro vivendo uma boa fase, né? Tirando aqui 2019, 2020, 2021, não diria que os jogadores, meu Deus, a torcida organizada vão lá atrás dele, assim, né? Tirando alguns episódios do ano passado, mas eu falo que, no geral, eu diria que o William não teria muito que se preocupar com isso, né? Até o que aconteceu lá em 2019 mesmo, você vê que até os presidentes, né, que foram os grandes responsáveis por aquilo, não tiveram grandes consequências. Quem dirá então o William, que é um atleta aí que eu diria que chegaria para o Cruzeiro com muito respeito. E obviamente tem uma idade alta, mas 35 anos, o cara tá jogando 60 jogos por ano no campeonato mais difícil do mundo, né? Não vai ser chegar no Brasileirão, que até pelo Corinthians, onde ele foi muito ruim, né, basicamente, ele ainda assim jogou com uma frequência interessante. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um jogador que é o Jean Mota, tá? Atleta então de 30 anos de idade, que assim, ele não é um ponta igual os dois últimos que eu falei. Ele joga aí mais como um meio ofensivo, um papel parecido que o Everton Ribeiro poderia atuar. Enfim, que o Cruzeiro então busca assim um jogador para essa função. E aquela coisa, né? Você vai pensar, pô, mas ele tá jogando lá com o Messi, no Inter Miami, será mesmo que ele vai sair? Olha, eu não ficaria surpreso, por quê? Até mesmo o Inter Miami, se for contratar mais jogadores para essa função, teria que abrir uma vaga de estrangeiro e o Jean Mota tem sido reserva, né? Nessa última temporada, 15 jogos e 4 assistências, jogando com o Messi, né? Então ele perdeu muito espaço em relação a 2022, que foi o seu primeiro ano, com 36 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ele nem tem feito um papel como meia, como fazia antes, porque, né, tem o Messi, para quem vai colocar um meia, ele joga aí como segundo volante. Ficaria meio que o Jean Mota, o Gregory, Messi e agora o Suárez, né, no ataque do Inter Miami. É claro que com algumas mudanças, depois da chegada, por exemplo, também do Sérgio Busquets. Então essa função dele, eu diria que está um pouco comprometida, né. Eu acho um atleta muito bom. A última temporada dele pelo Santos, em 2021, ele jogando até mesmo um pouco mais recuado, né. 49 jogos, 3 gols e 4 assistências, em comparação com 2019, que ele jogava mais como meia. Ele fez naquele ano 51 partidas, 10 gols e 7 assistências. Atleta revelado pela Portuguesa, passou também pelo Fortaleza antes de chegar no Santos. Ficou 7 temporadas basicamente na equipe santista até ir para o Inter Miami no começo de 2022. Pode deixar aqui que você tem a dizer a sua opinião aqui embaixo, né, sobre o Jean Mota. Você acha que seria uma boa opção? Você acha que não? E lembrando, né, ele poderia chegar para agregar em 2 setores. Um meio ofensivo para criação e também como se fosse um meio campista central pelo lado esquerdo, né? Já que ele é canhoto. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!